Vidas passadas. Esse tema é polêmico e vai deixar todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Mesmo aqueles que dizem que não acreditam, eles já ouviram falar sobre esse assunto. Puxa, mas o que são vidas passadas? Vidas passadas são as experiências que nós tivemos lá atrás e que se refletem até os dias de hoje por causa de cada decisão que nós tomamos. Por exemplo, quando nós estávamos cegos de ciúmes e matamos alguém, quando não perdoamos, cometemos suicídio. Então essas escolhas são as responsáveis por sermos homens ou mulheres, nós termos nascidos nessa família, sermos dessa ou de outra cultura, agressivos mais passivos, tudo relacionado a vidas passadas. E será que a gente pode descobrir quem nós fomos lá atrás? Seguidamente as pessoas que têm interesse nesse assunto, elas me perguntam se elas podem descobrir quem elas foram. Muitas mulheres querem saber se elas foram rainhas, homens se foram reis. Agora, o que a maioria se encaixa é como plebeus, escravos, esposas submissas, maridos que eram ruins pra caramba, que tiveram vida simples, mas que não conseguiram chegar ao final daquela existência com um sentimento de dever cumprido, serem pessoas melhores. Agora, essas vidas passadas, elas podem atrapalhar a nossa vida hoje? O que você acha? O passado pode voltar para te assombrar? Pedir acertos de contas? Mostrar o que está pendente em aberto? Sim! Afinal, se a morte não é o fim, a infância não é o começo. E é por isso que nós devemos ficar alertas aos sinais que nós estamos recebendo ou vivendo e que mostram os motivos de nós termos nascido. Agora, quais são 5 sinais que podem mostrar que você está preso ao passado? Sabe por quê essa pergunta? Porque muitas vezes nós estamos vivendo mais o nosso passado do que o nosso presente. Nós não somos, e sim estamos nesse corpo, nessa condição de um ser espiritual que vive numa experiência física, e não o contrário. O que poucos percebem é que existem sinais ao nosso redor que provam essa existência de vidas passadas, e nós nem percebemos. São alguns sinais que nós estamos sintonizados e que já vivemos e que estão se mostrando no aqui e agora. Um exemplo é gostar de filme de época. Outro é se identificar com um local onde você está visitando e que nunca foi antes. Déjà vu, já ouviu falar? Outro, conhecer uma pessoa hoje e não gostar logo de cara dela. Um pavor desproporcional de alguma coisa, alguma pessoa, lugar, animal. Sonhos que são recorrentes e que mostram mensagens sempre iguais, por exemplo, de estar fugindo, com medo, com pânico dessas vidas passadas, então. Então, já se perguntou por que tudo isso está presente na tua vida? Por que motivo nós não aprendemos desde cedo sobre a importância de olhar para quem estamos hoje como um reflexo do que passou? O que há por trás de vestirmos esse corpo, esse sexo, nessa família, nessa cidade? Para que servem esses sinais? Para identificar a nossa missão de vida, ou seja, os nossos acordos espirituais. Então, dentro dessa estrutura existe um porquê. O resultado de tudo que nós já vivemos em vidas passadas é percebido hoje. Há uma balança que precisa ser equilibrada a todo instante. Se uma vida nós nos suicidamos, nessa vida a gente precisa aprender a valorizar a vida. Agora, imagina você, enquanto alma, sua existência, planejando a sua próxima existência junto aos amparadores, para que você conseguisse aprender essa lição. Tudo é feito pensando nisso. E esse planejamento ele tem um nome, acordos espirituais. O que será que você combinou para resgatar de outras vidas nessa atual? Esse é o sentido de tudo, cumprir esses acordos firmados para essa existência. Agora você pode, nesse instante, estar passando pela sua mente a questão do livre-arbítrio, a questão da lei do esquecimento. Bom, a gente volta para a Terra com a lei do esquecimento atuando para que a gente possa resgatar os nossos aprendizados de uma maneira mais imparcial possível. Eu sempre escutei que nós não lembrávamos do que nós tínhamos passado, que isso não seria possível. Eu estou aqui para desmentir isso. Como psicoterapeuta reencarnacionista, eu observo que no instante em que a pessoa decide evoluir, que ela está disposta a prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor, que ela está buscando ajuda, que ela está buscando ser melhor, ela tem um pré-requisito alcançado. Usar o seu livre-arbítrio a seu favor.
ela está querendo aproveitar essa vida. Então ela pode acessar vidas passadas se isso estiver impedindo ela de dar o próximo passo na conquista desse merecimento. Então ela junta o que eu brinco com os constantes, que seria um bônus para dar esse próximo passo. Então por conta disso ela se alinha aos seus acordos espirituais e deixa de sofrer. Sonhos de vidas passadas. Será que você anda sonhando e tendo lampejos de outras existências hoje? E como isso pode explicar, justificar você estar dentro desse relacionamento, tendo esse tipo de situação? Por que será que você está lembrando de vidas passadas através dos sonhos? Existe algum motivo, existe um porquê por trás oculto? É o teu caso? Você também anda sonhando com alguma coisa de vidas passadas? Coloca para mim aqui embaixo se é o teu caso e sobre o que você anda sonhando, por que nós sonhamos com lampejos de vidas passadas. Certamente porque você está evoluindo. Como assim, Aline? O fato de você estar buscando se tornar uma pessoa melhor, que nem no caso dessa pessoa aqui que me disse que está usando a técnica do Ho'oponopono, isso sem falar da técnica em si do Ho'oponopono, que liberta essas lembranças karmas de outras vidas também, mas o fato de você estar cada vez mais procurando ser uma pessoa melhor, tá buscando técnicas, tá se aperfeiçoando em cima disso, faz com que você habilite em você, digamos assim, o merecimento de ter acesso ao conhecimento de informações, de, por exemplo, vidas passadas, de coisas que podem estar acontecendo, que estão te prendendo até os dias de hoje. Então, em outras palavras, o fato de você estar crescendo, você estar evoluindo, faz você conquistar o merecimento de encerrar ciclo, cortar com laços de vidas passadas. Eu nunca vou me esquecer de uma pessoa, na época que eu atendia muito, e ela veio fazer depois um mapa astral comigo, e ela disse pra mim assim, Aline, que coisa mais louca, eu comecei a estudar sobre evolução espiritual, entender o que isso significava na minha vida, quis entender por que meu relacionamento era tão enroscado, tão complicado, e aí parece que a minha vida, em vez de melhorar, ela piorou, porque eu comecei a sonhar um monte de coisa, eu comecei a me sentir meio estranha, algumas situações que eu achei que tivessem sido resolvidas voltaram, e eu fiquei lá olhando, poxa, e como é que eu resolvo isso tudo? Por que isso acontece? Porque você já tem o merecimento, e eu vou usar muito seguida essa palavra, merecimento, parece meio estranho essa palavra nesse contexto, mas é o que é. Quando você começa a buscar evoluir, crescer como pessoa, você fazendo a sua parte, você pode se libertar do teu passado. E um dos locais que aparecem coisas que você pode se libertar é através dos teus sonhos. E não aquele sonho que você teve um dia agitado, louco, que é lampejo, resquício do seu dia. Não, eu tô falando daquele sonho que quando você acorda, é tão real, mas tão real, que você sente seu coração bater forte, que se você estava correndo, você acorda cansada, então é como se você tivesse realmente vivido aquilo. Esses não são sonhos, são projeções astrais, que quando você vai dormir, só fica na cama o teu corpício, né? Porque o resto vai passear. E quanto mais você começa a evoluir como pessoa, mais você começa a crescer, mais você conquista essa leveza para poder conseguir, quando for viajar, alcançar outros conhecimentos, de repente até acesso a mestres, seres de luz, que vão te ajudando a te libertar e vão te liberando esse conhecimento também através dos sonhos. Então, sim, os sonhos, eles podem trazer lampejos de vidas passadas, sim. E quando isso acontece, é porque você está pronto para encerrar esse ciclo. Você está pronto para virar essa página. Você está pronto para ir mais além. Você está sendo convidado a subir um degrau, dar um pulinho nessa tua escada de evolução e seguir em frente. Aline, a gente pode ver isso de outras maneiras? Eu preciso ter que esperar um sonho de vida passada acontecer para que então eu possa dar o próximo passo? Não. Você pode buscar você mesmo o conhecimento para você abrir a tua cabeça. Abrindo a tua cabeça, você passa a enxergar diferente. Enxergando diferente, pai, mãe, tio, vó, por que você tá nesse trabalho com esse chefe? Por que você não consegue se dar bem com a tua cunhada, com a tua sogra?
Enfim, eu me dou muito bem com as minhas, graças a Deus, sou muito feliz. Enfim, mas por que isso tudo acontece? Você tem um motivo, então quando você busca compreender esse motivo sem precisar ter que sofrer, você consegue então ter acesso a vídeos como esse, que abrem a tua mente para enxergar além, e quando você passa a enxergar além, você passa a se relacionar diferente. Esse é o ponto. E se você passa a se relacionar diferente, aquilo que te incomodava antes, o que as pessoas falavam, o jeito delas falar, o jeito delas engolir, mastigar, tudo isso perde importância, perde força, perde o poder. E você consegue aí, nesse momento, aprender a se relacionar melhor com elas. Por isso que eu brinco que o conhecimento é poder. A astrologia traz não só apenas um conhecimento, porque ele traz o autoconhecimento. Porque no mar de tanta informação, de tantos conhecimentos que nós temos acesso, qual é o conhecimento certo para ti? Esse é o pulo do gato que você precisa ir atrás e buscar para desvendar. Porque quando você se autoconhece, você sabe por que isso está acontecendo e para que isso está acontecendo. Isso é libertador. Então, nessa hora, você está sutilizando a sua energia. Aline, o que é sutilizar a energia? Ao nosso redor, tem um campo de energia. Esse campo de energia é chamado de aura. Esse campo de energia aura, muitas vezes, ele tá sujo. Imagina a seguinte cena, tá? Você com uma moto, quem é motoqueiro vai ficar mais fácil de imaginar isso. Imagina você tá dentro de um quarto, tá? Você fecha a porta do quarto, você tá lá dentro, você e a sua moto. Você liga ela e você começa a acelerar. Acelerar. Vai começar a sair fumaça, né, do escapamento, gás carbônico, e você vai começar a se sentir sufocado lá dentro. Imagina que as paredes desse quarto sejam a tua aura e você tá dentro deste local. E o que você tá soltando por acelerar, que tá te intoxicando, seja o que você pensa sobre você mesma, o que você sente sobre você, se você se sente bem, mal, se você se acha gorda, magra, se você fica se denegrindo, dizendo que ai, que horror, meu Deus. Então você vai se intoxicando. Isso só você com você mesmo. Por isso que tem tanta gente que é auto-obsessor. Porque é você obsessor da sua própria vida. Pelo jeito que você pensa sobre você, pelo jeito como você se sente e se relaciona com você, e as atitudes sejam um reflexo disso tudo, tá? Então, quando você começa a usar técnicas, como por exemplo o Ho'oponopono, que você tem acesso ao mapa astral, que você vai fazer um curso como de acordos espirituais. Gente, eu vou deixar os links aqui embaixo, caso vocês queiram se aprofundar, para vocês irem além, porque não é meu propósito falar disso aqui, mas é para você entender que você buscando técnicas de autoconhecimento, isso te faz abrir a tua cabeça e mudar. Então você para de acelerar. E esse parar de acelerar faz com que você comece a limpar essa energia. Você abre a porta, abre a janela daquele quarto e começa a dar vazão para esse monte de gás carbônico, de sujeira, de fumaça, que vem principalmente começando por você em relação a você mesmo. E isso deixa esse quarto com uma energia leve, limpa, sutil. E isso faz com que você consiga enxergar as coisas melhor que estão ali dentro do quarto. Você conseguindo enxergar as coisas melhor que estão ali dentro do quarto, porque não tem fumaça, não tem gás carbônico, você tossindo, você consegue, portanto, tomar melhores decisões. Começam a perceber, putz, aqui, olha, achei aquela caixa que eu estava procurando, que estava tanto tempo aqui para resolver. Nossa, olha aqui, vou resolver, vou fazer faxina. Isso aqui não serve mais, está dentro desse quarto. Nossa, isso aqui já tem que ir embora, vou passar adiante esse presente. Não faz sentido ele ter para mim. Isso tudo acontece quando você começa a fazer esse movimento de olhar para si, de começar a elevar essa tua energia usando técnicas, e nesse caso ali é o exemplo ali. Só que às vezes a gente tem pessoas e coisas de fora desse quarto que ficam mandando energia para dentro e de nós. Então imagina que a janela tá aberta e tem uma vizinha gritando horrores, te mandando para aquele lugar, e você tá lá dentro com a janela aberta, escutando aquilo. Vai fazer mal? Vai. Vai influenciar teu pensamento? Vai. Vai influenciar tuas emoções? Vai. Vai influenciar tuas atitudes? Vai.
Por isso, os sonhos de vidas passadas é uma das maneiras que os seres de luz, mestres, anjos, guias, como você quiser chamar, usam para mostrar para você que você pode limpar esse teu quarto, limpar essa energia, para que você fique mais leve e possa enxergar com maior clareza o que você precisa fazer, onde e com quem, para cortar o laço, te libertar e você seguir em frente. É para isso que a gente começa então a evoluir, enxergar as coisas de uma outra forma. Você sai do pé da montanha e vai para cima da montanha, enxergando de cima as nuvens, as neblinas e vendo os caminhos para onde que você precisa ir. E isso é libertador, é mágica. Por isso que o autoconhecimento não é facultativo. O autoconhecimento liberta. Não é o conhecimento que liberta, é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento é você se dar por conta e compreender aquele conhecimento aplicado na tua vida. Porque aquele conhecimento aplicado na tua vida leva você a transformar ele e atrair para perto de você outras pessoas, vídeos como esse, que te ajudem a abrir mais ainda a tua mente, para limpar esse teu quarto, enxergar o que está lá dentro e fazer a grande faxina. E os sonhos de vidas passadas é uma dessas formas. Beleza, Aline, entendi. E agora, o que eu faço? O que eu faço? Que eu tô tendo esses sonhos, vendo o meu amor de vidas passadas com vestidão, ou duelando. Vá procurar ajuda. Procura ajuda. E muitas vezes apenas técnicas que falam de vidas passadas podem te levar até lá e te libertar. E se for comigo, se for com outra pessoa, não importa. Tem coisas na vida que a gente não pode morrer sem fazer. E uma delas é o mapa astral. Então procure um profissional sério, que você tenha afinidade, que você goste e vá lá e faz o seu mapa, tá bom? Aguardo aqui tua pergunta. Quais são os sonhos que você anda tendo, que você gostaria de uma explicação? Coloca para mim aqui embaixo. Quem sabe o próximo vídeo eu esteja aqui explicando mais sobre ele para você. Será que nós podemos lembrar de vidas passadas, Aline? Será que existe uma permissão para a gente lembrar dessas vidas passadas? Em primeiro lugar, existe uma lei chamada Lei do Esquecimento, que é uma lei que a princípio estaria como se fosse um véu de Sansara, que não nos impediria de ter acesso a tudo aquilo que nós já vivemos lá atrás. E quando eu falo esse termo, já falando de viver lá atrás, eu já estou partindo do pressuposto que você que está aí do outro lado me assistindo já sente com o teu coração que a morte não é o fim. Afinal de contas, não faz muito sentido, né? A morte ser o fim. Quer dizer, então, que uma pessoa que faz verdadeiras atrocidades aqui, que rouba, mata, morreu, cabota, se safou? É assim? Não faz sentido nenhum, concorda? Concorda? Coloca para mim aqui embaixo. Então, se a morte ela não seria o fim, a infância, gente, jamais seria o começo de tudo isso daqui. Por isso, gente, que nós precisamos entender que a infância é uma continuidade de tudo que você já viveu lá atrás, que você traz hoje dentro desse corpício. Por isso que o certo seria dizer muito prazer, eu estou Aline. Eu não sou Aline, eu estou. Nessa vida atual, eu me chamo Aline. E ser Aline, loira, morena, magra, alta, fazendo o trabalho que eu faço, não faço, deixando de fazer, tendo essas dificuldades, não tendo essas dificuldades, tendo essas forças, não tendo essas forças, tudo isso serve a um propósito. O propósito de você se tornar uma pessoa melhor, de você evoluir. Lembra? Essa aqui é um planeta Terra, é uma escola. E nessa escola nós temos vários e vários professores. E os primeiros professores são os nossos parentes mais próximos, que são a nossa família, ok? Tendo dito isso, quero que você entenda que essa brecha na lei do esquecimento, ela está acontecendo porque nesse momento mundialmente que nós falamos que a humanidade se encontra, nós estamos sendo convocados. Essa é a palavra, convocados a fazer muito mais em menos tempo. Sabe um jogador de futebol? Pois é, ele está recebendo muito mais técnicas para poder fazer o maior número de gols numa única partida. Qual seria a partida? Sua vida atual. Você fazer o maior número de gols é você evoluir mais rápido para poder chegar no final de uma existência tendo realmente aproveitado aqui. Por isso que eu não sei se você já deve ter percebido, não sei se você já observou isso, olhando para trás na tua vida hoje,
Você já não tem aqueles momentos que você percebe que são momentos muito fortes, marcantes, que foram uma divisão na tua vida? Eu posso dizer para vocês que pelo menos assim eu tenho uns 3 momentos bem marcantes da minha vida, e um deles eu nunca vou me esquecer, foi quando meu cunhado olhou para mim e disse: Aline, nossa, como tu mudou. A Aline que eu conheci, cara, ela não existe mais. Por quê? Porque eu tinha dado um salto quântico, eu abri minha cabeça, fui atrás, eu fiz curso, eu fiz meu mapa astral, eu fiz muita coisa. Eu fui ao encontro do que estava sendo pedido de verdade de mim, a minha vida só foi dando saltos. Pum, 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 pum. Por quê? Porque eu fluí conforme a minha vida. Então, quais são os momentos que você pode lembrar, pode começar a ter acesso? E lembre-se que esses acessos não vêm à toa. Deus não joga dados. Deus está trazendo esses acessos para que você possa usar eles para você fazer o maior número de gols na mesma partida, leia-se vida. Então sim, é como se você então tivesse esses vários momentos de quebra, que você dá um salto, que você muda de lugar, muda de casa, muda de cidade, você se separa, casa com outra pessoa, engravida, você muda de trabalho, enfim, alguma coisa marca esse encerramento de ciclo rapidamente que te leva para o próximo. Então todas essas brechas nessa lei do esquecimento, para que as pessoas lembrem das suas vidas passadas, estão começando a ser permitidas acontecerem para que você comece a acelerar. Você tem merecimento conquistado pelas tuas atitudes, pela tua busca, pelo conhecimento, para que você consiga encurtar esse caminho. Tanto que, não sei se você está sabendo, mas eu desenvolvi um mapa chamado Mapa de Vidas Passadas, que ajuda você trazer quais são as memórias de vidas passadas que você está trazendo hoje, como isso se transforma em karma, como isso se transforma em medos, em traumas, como você entender então essas lições ocultas e se libertar. Vou deixar aqui embaixo o link para você. Então vamos lá, como é que você pode lembrar de suas vidas passadas? Como que você pode ter flashes dessas vidas passadas? Vamos lá, um ponto, número 1, sonhos. Através dos sonhos, você pode sonhar que está numa época antiga, você pode sonhar que você está matando alguém ou que você está sendo morta, você pode sonhar que está passando por uma situação que é tão real, mas tão real, que você acorda sentindo aquilo, vivendo aquilo. E quando esses sonhos se tornam ainda mais do que nunca recorrentes, opa, vai dar uma investigada nisso daí, porque o universo está pedindo, tô te mostrando, vamos fazer alguma coisa a respeito disso? Por exemplo, mostra numa vida passada que você era uma pessoa que bebia muito. Poxa, e nessa vida você tá aí com, de repente, o vício da bebida te rondando. Ou um outro vício, que é vício a mesma essência. Então, opa, já entendi porque o vício está querendo me rondar, eu preciso cortar esse laço com o meu passado. Então sim, aí claro, aí teria que ver onde que isso tá, por isso que o mapa de vidas passadas te ajudaria bastante, tá aqui embaixo o link, para você realmente cortar esse laço lá. Então, quando você tem tido muitos sonhos de uma época que não seja atual, recorrentes, isso é um recado para você ampliar a sua visão de vida e começar a buscar a origem disso aí, se libertar de fato. Outro ponto que você pode fazer com que você possa lembrar, ter flashes de uma vida passada, é filmes. Assistir filmes que envolvam guerra, que envolvam estupro, por exemplo, situações de violência, situações muito peculiares. Quando você olha para aquele filme e aquilo mexe muito contigo, que você tem uma certa resistência de você ver onde é que isso vai dar, provavelmente é um momento em que você está lembrando de alguma vida passada que teve alguma situação semelhante. E quando você sabe disso, você consegue sim já separar o que é teu do que não é teu, enfrentar isso, superar e te libertar. Qual é outra forma, Aline, que você pode fazer para você lembrar essas vidas passadas? Frequentar museus. Conhecer castelos de antigamente. Gente, museu, castelos,
lugares que são muito antigos, vilarejos antigos, são lugares perfeitos para que você possa olhar e possa daqui a pouco dizer, meu Deus, mas parece que isso é meu, parece que eu já vesti uma roupa dessa. Nossa, quando vê, você volta desses lugares conectados a essa vida passada e começa a replicar padrões de comportamento de lá aqui. E pior, às vezes nem percebe, nem tá notando. E a vida, como vai partir desse momento, ela vai te direcionando para um outro caminho que te leva a um outro tipo de situação, que daqui a um tempo, a médio e longo prazo, faz com que você se olhe e não se reconheça mais. E você não percebeu que isso se iniciou no momento que você frequentou um museu, que você visitou uma cidade histórica, que você realmente teve contato com objetos de uma história. Eu nunca vou me esquecer de um castelo que nós visitamos, que agora eu não me recordo mais onde foi, e tinha uma ala de instrumentos da Santa Inquisição, instrumentos realmente que foram usados naquele período. E eu confesso para vocês que eu entrei ali dentro e eu engatei numa vida passada. Precisei ir atrás de ajuda, inclusive porque aquilo me fez muito mal, eu fiquei com uma angústia muito forte daquilo dali. E quando eu vi, eu estava sintonizado numa vida passada, aonde eu tinha sido entregue por uma pessoa até muito próxima para a Santa Inquisição e a minha vida se acabou por causa disso, eu fui morta por causa disso, ok? Então tem que tomar muito cuidado. Se você sentir algo que deu um certo desconforto, sai desse lugar. Sai deste lugar o quanto antes, já começa a pensar outras coisas e observa o teu comportamento a partir de então. Outra coisa que, nossa, faz com que você comece a lembrar das suas vidas passadas é então você tá em esses lugares, diante de alguma pessoa nova que você conhece, que soa familiar, que você olha e tem um déjà vu. É como se você tivesse vivido aquela situação e você sente essa familiaridade com essa pessoa. Então você olha para aquele lugar e para aquela pessoa e se questiona: nossa, parece que eu já estive aqui, parece que a gente já teve essa conversa antes. Você está sentindo a mesma coisa que eu? Muitas vezes é só você que está captando isso, mas às vezes tem de ambos sentirem isso. Então pode ser um reencontro de outras vidas também. Dessas possibilidades aqui, qual aquela que você já sentiu? Você já lembrou de alguma vida passada? Você já teve algum desses momentos aqui? Coloca para mim aqui embaixo que eu quero saber, vou adorar ler a tua história. E principalmente se você lembrar de alguém, compartilha. E se você quer saber quem você foi numa vida passada, quais são os medos e traumas que você traz de lá, os karmas, lições ocultas, e simplesmente saber como se libertar disso, o mapa de vidas passadas é para você. E o fato de você estar escutando isso já mostra que você tem merecimento de ter acesso a essa informação. Todas as informações, o link vai estar aqui embaixo. Um beijo enorme no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!